Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Escaramuza. Estou aqui para falar hoje sobre o meu livro A Cultura de Compliance Agregando Valores à Organização. Eu sou advogado, formado desde 2003, tá? E decidi nos últimos anos estudar sobre compliance. Acabei me especializando nisso e tanto que abri uma empresa exclusivamente só para lidar com questões de compliance, chamada Coética Soluções Corporativas. E decidi escrever um livro porque muitas informações que eu tenho, na minha pesquisa, eu vi que tinha pouca informação real sobre o compliance. A maioria dos livros falava só sobre questões de pilares de compliance, mas davam pouca importância sobre o que realmente é o compliance. Falavam sobre conceitos de uma forma muito estanque, mas não falava a real importância do compliance para uma organização e especialmente sobre a cultura de compliance, que foi daí que surgiu a ideia do livro. Tá? O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte eu falo sobre essa questão do compliance, sobre a sua importância para a cultura organizacional, que eu acho que é a parte mais relevante do compliance mesmo. Falo sobre questão de conceitos, a aplicação do compliance na função social da empresa, como forma de crescimento dessa empresa, proteção econômica e especialmente gosto de falar bastante sobre a questão da ética, porque compliance tem tudo a ver com ética e com a cultura organizacional. A segunda parte do livro, eu também resolvi falar um pouco sobre o programa de compliance. Eu não gosto muito da palavra programa porque o programa tem uma noção de que ele começa e vai ter um fim. E, na verdade, o compliance ele é contínuo dentro da empresa, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, eu prefiro falar sobre sistema, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, se você fala sistema de compliance, a pessoa pode confundir com um sistema de computador. Então, por uma questão semântica, eu falo sobre programa de compliance. Nessa segunda parte do livro, eu falo sobre os pilares principais do compliance, que é o suporte da alta administração, questão sobre liderança, a governança, que é extremamente importante dentro do compliance, tá? Sobre a gestão de riscos, sobre o due diligence, as políticas de compliance que são extremamente importantes no programa de compliance, códigos de conduta, as medidas disciplinares, os canais de denúncia, os processos internos, investigações, e a implantação da cultura de compliance através da gestão de mudança, comunicação dos treinamentos, monitoramento e auditoria, gestão de documentos e a função de compliance, que significa o quê? Quem vai trabalhar no compliance, o que ele tem que fazer dentro de uma organização. No fim, eu faço alguns comentários sobre a lei anticorrupção, tá? E sobre o decreto correspondente à lei anticorrupção. Mas eu faço de uma forma mais ampla, gosto de escrever um pouco mais sobre isso e fazendo com que a pessoa entenda que não é apenas cada pilar desses não é apenas um pilar. Ele precisa estar agregado dentro da organização e fazer parte da cultura de compliance. Porque senão, apenas um pilar executado de uma forma mecânica, ele não vai surtir efeito nenhum na prática do compliance. Tá? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre o que é esse compliance e para que ele serve? Tá? É importante porque a maioria das pessoas ou nunca ouviu falar de compliance, que é uma quantidade grande de pessoas que nunca ouviu falar, ou quando ouviu falar não errado, mas de uma forma muito, muito simples. As pessoas geralmente associam hoje o compliance com apenas e exclusivamente com a lei anticorrupção. Tem a ver? Tem a ver, mas a lei anticorrupção é apenas um detalhe dentro do universo chamado compliance. Tá? O que é o compliance, então? Ele é uma estratégia de gestão, tá? E se relaciona intrinsecamente com a governança e com gestão de riscos, o chamado GRC. Então, aqui eu já posso ver o seguinte, que o compliance ele não está isolado. Ele não é algo sozinho que vai ser aplicado como um programa simples dentro de uma organização. Ele está envolvido com a governança daquela organização e está envolvido com a gestão de riscos. Então, ele já é uma estratégia avançada de gestão de empresas. Tá? E ele serve para quê lá dentro? O compliance, o próprio nome diz, é estar em conformidade com alguma coisa. Conformidade com o quê?
tá? Eu vou estar em conformidade com o quê? Com a lei? Sim, né? Mas cumprir lei é obrigatório, tá? Todo mundo tem que cumprir lei, todas as empresas sabem disso. No Brasil é extremamente... todo dia as pessoas sabem que isso precisa ser cumprido, senão tem as punições. Mas as pessoas precisam entender também que cumprir leis, elas precisam ser parte da cultura, senão elas não são cumpridas. E é aí que o compliance começa a entrar. Tá? Porque também, além de estar em conformidade com as leis, com as normas regulamentares, você vai estar em conformidade com os princípios daquela organização, com a ética daquela organização. E é aqui que o compliance ele se transforma no verdadeiro elemento de gestão da empresa. Porque ele vai fazer com que não apenas as leis e as normas sejam cumpridas, mas com que a essência da empresa, tá, com os princípios da empresa, sejam aplicados diariamente por todos. Por isso que não adianta você simplesmente fazer baixar da internet um código e achar que você tem compliance, porque você não tem. Não adianta você ter um canal de denúncia sem que você realmente viva isso diariamente com relação a princípios, com relação à própria lei, que você não vai ter compliance. Tá? Então, compliance é muito mais do que apenas um código de conduta e um canal de denúncia. Ele vai dentro da empresa, ele faz parte de um trilho, tá, de gestão da empresa, onde vai pegar desde a questão de missão, valores e princípios e vai até a parte operacional final da empresa. E vai dar base para que cada setor da empresa se adapte àquela questão importante da empresa e possa executar. Isso que é compliance. Então, o compliance eu não vou apenas estar focado na legislação. Eu preciso estar focado na legislação, isso é obrigatório. Mas eu também vou estar focado dentro dos princípios, dentro do que a empresa quer fazer, do crescimento da empresa, ampliação da empresa em vários mercados internacionais, de outras culturas, a questão sucessória da empresa, como que vai funcionar. Tudo isso, o compliance ele vai trazer uma base sólida para que a empresa tenha o quê? Sustentabilidade ao longo do tempo. Tá? O compliance ele tem uma coisa muito característica dele, que ele é uma ferramenta muito boa para a mudança da cultura organizacional. Vamos pensar uma empresa que hoje está passando dificuldades, que hoje tem problemas com furtos, ok? Isso é uma questão difícil de você lidar no dia a dia. Tem problemas de desvio de recursos, isso é difícil de você lidar no dia a dia. Mas como que você vai transformar isso? Você vai apenas colocar um impedimento? Não. Através do compliance, além do impedimento, além das regras, além das penalidades, você vai buscar com que as pessoas que estão dentro daquela organização, elas passem a entender que aquilo não é devido. É como uma lei, propriamente dito. Por exemplo, alguns anos atrás, não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Veio uma lei exigindo que cumprisse essa regra de usar cinto de segurança, uma penalidade. Hoje em dia as pessoas quase nem pensam mais nem na penalidade e nem nada, elas usam o cinto de segurança e a maioria já entendeu que é para a segurança da própria pessoa, não é apenas porque eu tenho que cumprir a lei. Esse é o grande detalhe de você ter o compliance bem trabalhado na sua empresa. Eu não vou apenas cumprir a lei, eu entendi que ela é melhor para mim. Eu entendi que ela é melhor para a minha empresa, eu entendi que ela é melhor para a minha organização e eu vou aplicá-la por quê? Porque isso vai ser saudável para a empresa. A empresa vai ter sustentabilidade ética, sustentabilidade cultural para não errar. A própria lei anticorrupção, quando a gente fala, já mostra essa mudança de cultura que querem implantar. Então, hoje nós temos a lei anticorrupção, temos a lei geral de proteção de dados, e as duas já falam sobre o compliance. Era uma coisa que não existia, ninguém ouvia falar no Brasil, há alguns anos atrás, sobre compliance. Era algo que vinha de empresas de fora, multinacionais, especialmente dos Estados Unidos, que vinham, traziam esse conceito, aplicavam, mas a maioria das pessoas nem sabia o que era. Hoje já existe uma lei no Brasil que gradualmente, né, traz uns benefícios, traz algumas punições, mas daqui a pouco as pessoas vão entender que isso
faz bem para a empresa, que isso faz bem para o mercado. E o que vai acontecer? As pessoas vão começar a aplicar o compliance de uma forma mais natural, dentro de um contexto mais sólido, certo? Então, a própria relação do compliance com a lei anticorrupção, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com as normas do Banco Central para instituições financeiras, ainda é uma imposição, ainda é algo que as pessoas têm que lidar com, puxa vida, se eu não fizer eu vou ter alguma penalidade, mas daqui a pouco as pessoas vão entender o que realmente é o compliance e como que ele trabalha dentro da organização, para ver que o compliance ele é muito melhor do que apenas cumprir uma lei. Ele é muito mais amplo do que você apenas ler norma todo dia e, vou ter que fazer isso. Não, você vai fazer naturalmente para que as coisas fluam da forma correta dentro da sua empresa. E qual é o que eu quero destacar aqui nessa gravação é o seguinte: a ética corporativa. Hoje nós vemos que a falta de ética tem causado prejuízos. Para quem? Para a própria organização e para a própria empresa. Muitas empresas que agem com falta de ética, que agem contra a própria lei anticorrupção, praticando suborno, hoje estão perdendo o mercado e muitas delas estão quebrando. Quando a gente analisa, por exemplo, o mercado financeiro, uma empresa que adultera suas informações contábeis deliberadamente está agindo de uma forma antiética e o que acontece com ela? Elas quebram, elas acabam fechando. O valor de mercado delas cai e elas não conseguem nem mais sustentar empréstimos, não conseguem sustentar mais financiadores, investidores. Então, isso acaba destruindo a própria empresa. Então, não é mais útil ser antiético. Não é mais útil. Eu sei que talvez tenha algumas pessoas me dizendo, Fabrício, mas a minha empresa, ela trabalha assim faz anos, mas hoje você está sentindo dificuldade. Talvez daqui a pouco você sinta uma dificuldade maior e lá no fim você vai ver que a sua empresa deixou de existir. Várias empresas deixaram de existir porque não cumpriram com regras básicas de ética. Não estou falando nem de uma coisa muito elaborada, sofisticada, não. Princípios básicos de mercado, pessoas que deliberadamente enganam seus investidores. Aí o que acontece? O investidor vai atrás, a empresa quebra e ela deixa de existir. Então o compliance ele vem exatamente para, num primeiro momento, criar algumas regras para que a empresa possa se adaptar a essa questão ética interna dela e possa se relacionar ambientalmente com todos os seus, com todas as pessoas ao seu redor, com outras empresas, com o consumidor, com fornecedores, com investidores. E o compliance vai trazer essa questão ética, vai trazer solidez, porque uma empresa que hoje possui um sistema correto de compliance aplicado, ela vai ter um bom relacionamento com os seus trabalhadores, com os seus colaboradores internamente, porque há uma confiança. As pessoas vão entender que existe essa confiança. Não vai existir assédio moral, por exemplo, a empresa vai pagar o que é correto, porém o próprio trabalhador vai entender que a empresa dele é uma empresa correta e vai querer continuar a trabalhar ali e vai se esforçar muito mais para continuar trabalhando naquela empresa. Porém, essa mesma empresa agindo de uma forma correta, o consumidor já vai saber que ela age assim e vai dar preferência para essa empresa. Porque, poxa, é uma empresa que tem obrigações com a sociedade, obrigações com o meio ambiente, obrigações com outras empresas, com o mercado. Isso vai agregando valores, né? Agregando valores à organização. Quanto mais correta a organização quanto mais correta a organização mais ela agrega valores a sua atividade. Não só valores pecuniários, mas valores sociais hoje em dia, que é bem relevante, que é bem importante e que gera maior lucro. Quanto mais você vende, mais você tem lucro. Agora, você pega uma empresa que apenas quer vender, não quer dar suporte, não quer se relacionar com o meio ambiente da forma correta,
o consumidor hoje já está mudando, ele já está vendo essas empresas que agem assim de uma forma diferente e já não estão mais comprando se eles têm essa opção. Então, o próprio compliance ele já vai além, ele já começa a mostrar dentro das regras que ele estabelece que ele cumpre normas ambientais, que ele cumpre normas sociais, porém, com a cultura de compliance implantada, o que acontece? Isso vira natural dentro da empresa e isso cresce. E isso faz com que a empresa se desenvolva, com que ela tenha uma sustentabilidade e que ela possa, inclusive, passar por um período como esse que nós passamos de quarentena, vendendo, saudável, com alguma restrição, porém, ainda economicamente ativa, sem precisar fechar suas portas, porque simplesmente adulterou informações e lançou no mercado informações erradas e teve que fechar em qualquer momento. Então, essa é a importância do compliance. É isso que eu queria falar hoje nessa gravação, para trazer exatamente esse conceito um pouquinho mais amplo sobre o que é compliance. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, tá? É muito caro implantar um programa de compliance na minha empresa? Ele não é caro se você pensar na questão do investimento. Tá? Ele pode ser caro se você pensar da forma, é só um códigozinho, se você pensar dessa forma, ele vai ser caro. Se você pensar como um investimento, como algo que vai trazer uma mudança saudável para a sua empresa e vai manter ela estruturada ao longo de anos ou de gerações, inclusive, o custo dele se dilui no tempo e você não vai nem sentir, a organização não vai nem sentir. Então, não vai ser caro se você pensar como um investimento, como uma ferramenta, como uma estratégia de gestão. Tá? Como eu faço para implantar o compliance na minha empresa? Existem empresas especializadas nisso, a minha empresa é especializada nisso, você pode contratar a minha empresa, ela é focada exclusivamente em implantação de programas de compliance, onde nós fazemos a implantação completa do programa ou a implantação modular. Por que a implantação modular? Porque às vezes, por uma questão de custo e por uma questão de necessidade, a empresa precisa se adaptar a uma situação muito urgente. E é um processo lento, porque se você for aplicar o compliance ao longo do tempo, ele leva tempo até fazer essa gestão cultural, essa transformação cultural. Então, no formato modular, você consegue implantar para uma situação específica, contudo, você vai ter que continuar aplicando em todas as áreas. Por quê? A partir do momento que você vê os benefícios que o compliance tem para a sua empresa na prática, você vai querer implantar em toda a tua empresa. Então, assim, o custo acaba ficando diluído também. Porém, quando você pensa que a sua organização ela não vai ficar mais um ano no mercado, porque você está estruturando ela para uma questão, para ficar não apenas 10 anos, mas 1, 2, 3, 10 gerações, aí você vê que a sua empresa ela vai crescer. Vale a pena para você implantar um programa de compliance. É uma pergunta aqui, há alguma empresa que ajude nesse processo? Sim, existem empresas que ajudam nesse processo. A minha empresa, a Coética Soluções em Ética Corporativa, ajuda especificamente nesse tipo de processo, vai auxiliar a sua empresa. Para entrar em contato comigo, você pode entrar no site, diretamente da Coética, www.coetica.com.br, ou pelo e-mail contato@coetica.com.br, você entra em contato comigo e pode ter um orçamento em relação à questão do compliance. Ok? Muito obrigado pela sua atenção.